Olá pessoal, aula 2 de Sociologia, os tributos para a sociedade, né? Qual a importância dos tributos? O que é tributo, né? Os tributos eles são basicamente impostos, taxas que nós pagamos para o governo, né? Mas para que serve, né? Para que realmente serve esses impostos? Obviamente eu não vou especificar aqui para onde vai cada dinheiro de imposto que você paga, mas eu vou dar um geral, né, no apanhado sociológico da importância dos tributos para a sociedade. Então assim, vamos lá bem assim do comecinho. O ser humano, ele era coletor, ele era nômade há muitos anos atrás. Em algum momento ele passa a se organizar melhor, aquele grupo de caça. Depois ele vai lá e inventa a agricultura. Inventando a agricultura, então você planta, tem que esperar ali uns meses para nascer. Então ele acaba se sedentarizando devido à agricultura. E com a mesma descoberta que é a agricultura e sedentarizando, ele acaba indo viver junto com os outros. Ou seja, quando a gente passa a viver junto, a gente cria sociedades. Isso entre mais ou menos 10, 20 mil anos atrás que vão surgindo os primeiros vilarejos, né? As primeiras comunidades. E dessa forma, o ser humano ele passa a se organizar melhor. E se organizando, surgem regras. Além das regras, surgem também os impostos. Porque pensa bem, quem vai sustentar, o Estado? Como que o Estado vai oferecer escola? Como que o Estado vai oferecer recursos públicos se ele não tem dinheiro? Então, ele cria ali uma rede dentro da cidade, em que basicamente essa rede é sustentada pelo consumo, a tributação. Então nós temos aqui 4 tópicos, que são 4 perguntas. Estas 4 perguntas serão respondidas por você, né? Ali naquele segundo item, número 2, você tem lá o consumo, tributação e cidadania. Porque daí também depois de você ter os tributos, depois de você ter o consumo na sociedade, vai ser necessário regras para que essas pessoas vivam bem, para que essas pessoas vivam harmoniosamente, que é a ideia da sociedade, da sociologia. Cidade, viver junto, sociedade. Lembrando que você tem agora essa matéria pela primeira vez, que é sociologia, e a sociologia ela estuda a sociedade. E agora aqui a gente está estudando um fato social, um elemento que ajuda a constituir a sociedade, que são os impostos. Então é o seguinte, anote aí no seu caderno, que é importante você anotar no caderno, a aula 2, copia essa lousa, pausa aí agora. Eu resumi as 4 perguntas e basicamente as 4 perguntas são, vamos lá pela primeira, não respeita aquela ordem ali, tá bom? Mas a primeira pergunta que é para você pensar é a seguinte, vamos lá. Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Anote aí, pergunta número 1, desejos e cidadania. Vamos pensar da seguinte forma: ser cidadão é fazer a sua parte, na cidadania, não cometer crimes, respeitar as pessoas, votar, viver de uma forma harmoniosa na sociedade e, se possível, contribuir, com a sociedade, na democracia, etc. Nesse ponto, a gente tem aí a cidadania agindo como uma coisa que nós devemos ser para viver harmoniosamente. Porque se você não vive harmoniosamente, você pode ser preso, você pode ir parar lá no cárcere. Por quê? Porque basicamente você não respeitou as regras da sociedade, cometeu algum crime, desrespeitou alguma lei. Então, como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Se você tem um sonho, por exemplo, de ter uma casa própria, de fazer uma faculdade, se você andar na linha, respeitar as leis e as pessoas, dessa forma você vai arranjar um emprego, vai ganhar o seu dinheiro, vai continuar sempre na linha, respeitando as leis e vai contribuir com uma sociedade harmoniosa
e ao mesmo tempo, né, vai contribuir com seus desejos. Então tem como você alinhar o seu desejo, que você mais sonha na vida, seu projeto de vida, com uma sociedade cidadã? Tem, perfeitamente, né? De uma forma harmônica, você estuda, de uma forma harmoniosa, você obedece às leis da sociedade, e assim você consegue atingir o seu objetivo, que é uma faculdade, que é formar-se em um curso, né? Segunda pergunta: como, que ali é 3, tá? Vou ler para 3. Como os tributos, impostos, taxas, contribuições se inserem no contexto de uma sociedade? Como os tributos, os impostos se inserem no contexto de uma sociedade? Anote aí essa pergunta. Lembrando que essa pergunta está na primeira página lá da apostila de vocês, que é basicamente a página 305. 305, isso mesmo, 305. Né? Como os tributos se inserem no contexto de uma sociedade? Simples. Para você ter escola, para você ter hospital, para você ter serviços públicos que funcionem, estradas asfaltadas, etc., você precisa pagar impostos. Então são os impostos das pessoas, das casas, que sustentam a sociedade. Então pense nisso. Então, né, de que forma os tributos eles se inserem no contexto de uma sociedade? Ele é importantíssimo. Uma sociedade só vai funcionar se ele tiver lá uma quantidade de dinheiro que sustente essa sociedade. Como é que você vai pagar os professores? Como é que você vai pagar os funcionários, né, de prefeituras? Através da coleta de impostos. Então se insere dessa forma. O imposto ele é fundamental. Terceira pergunta, que é a 2 ali, ó. Relação consumo, tributação e cidadania. A pergunta certinha é: qual a relação entre consumo, tributação e cidadania? Vai, vamos lá. Consumo. Vou apontar aqui, ó. Qual é a relação do consumo, tributo e cidadania? Para isso, eu tenho que ler aqui, né, para vocês um gráfico, né? Observe a tabela abaixo, na página 305, se você puder acessar aí na internet, a apostila está lá. Consoles e máquinas de jogos e vídeos, né? Ok, isso mesmo. Console e máquinas e jogos e vídeo. Ele tem o IPI, que é o imposto, né, em cima de produtos industrializados, que é 40%. Então 40% do valor das máquinas, jogos, videogames é o IPI, que é o imposto, né, criado em cima dos produtos industrializados. E mais o ICMS, eu vou colocar aqui para você. ICMS, né, que é o imposto sobre operações relativas à circulação. Então, um imposto por produto industrializado e outro por imposto, né, por mercadorias em circulação. Esse imposto sobe para 70%. Então, 70% desse produto você dá para o governo, para que o governo, né, use esse dinheiro da forma que ele bem entender, né, retornando para a população em forma de escolas, estradas e serviços públicos. 70% de um videogame é imposto. Olha que interessante. Videogames, né? Não, mintos. Videogames 72%. Relógios 56%, somando o IPI, que é o imposto de produto industrializado, e o ICMS, que é o imposto, né, sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Os relógios, 56,14%, né, do imposto de renda, do imposto do relógio é tributo. 50% das câmeras fotográficas, metade do valor é imposto. Geladeira, 46%, quase metade é imposto. Ou seja, daquele valor que você tem, parte daquele dinheiro é pago em impostos. Esses impostos eles vão para a União, para o Estado, e assim eles criam basicamente as instituições que vão sustentar a sociedade, que vão auxiliar as pessoas na nossa sociedade. Que mais? Máquina de lavar, 42% é imposto, certo? Notebooks, 38% do valor dele é imposto. Para que serve esse imposto? Como é que a gente pode aqui casar, né,
a relação consumo, tributo, cidadania. Consumo, a gente vive consumindo. E quando a gente consome e compra esses produtos aqui que eu falei, você automaticamente também sustenta o Estado. Você dá uma grana lá para o Estado e com essa grana ele, né, faz as coisas obrigatórias que o Estado tem que fazer. Estradas, escolas, hospitais, etc. Então, consumo, né? Dentro do consumo existe o tributo e a cidadania. Simples, para você poder consumir livremente, ter paz, né? Onde você vive, etc., você tem que respeitar as suas... você tem que respeitar as leis. E dessa forma, né, a cidadania entra crucialmente. Por quê? Porque, segundo uma ideia cidadã, né, segundo uma ideia de ser uma boa pessoa em sociedade, juntamente com o consumo e o pagamento de tributos, pronto, temos aí um cidadão perfeito, uma pessoa que paga seus impostos, respeita as leis e participa do consumo. Então, está aí, né, basicamente a relação. E a última questão que a 4 de que modo os tributos podem regular as relações de consumo na sociedade? Bom, já expliquei anteriormente. Só através do consumo é que a gente tem aí vários impostos, né? Grande parte dos impostos ele surge através do consumo de qualquer produto que você compra, seja uma máquina de lavar, um videogame ou algo, certo? Então é isso, basicamente a aula. Eu vou deixar aqui para vocês um texto embaixo aí, né, da nossa aula, aí no plano de aula, e você lê esse texto, né, que é do Quintairos Carvalho Kamimura, e nele você tem a ideia, né, dos tributos e como isso sustenta o Estado, ok? Qual é a lição dessa aula? Volta o vídeo, você responde para mim essas 4 perguntas, pode ser com base nas minhas respostas, e ao ler o texto faz um resumo para mim do que o texto disse. Então 5 coisas: responder as 4 perguntas do vídeo, mais um resumo de um parágrafo do texto que está aí no plano de aula, ok? Obrigado, próxima aula tem mais.